O presidente do Supremo Tribunal Federal cancela a reunião marcada para discutir a criação do chamado Código de Conduta. A decisão foi tomada por Edson Fachin depois da declaração ou das declarações de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli em plenário. Ontem, durante julgamento, os dois defenderam que juízes sejam donos de empresas e possam dar palestras. Até agora, Dias Toffoli não se manifestou sobre a viagem que fez em um jatinho com um dos advogados do Banco Master ou sobre a venda de um resort em nome dos irmãos e de um primo ao cunhado de Daniel Vorcaro. No caso de Alexandre de Moraes, o escritório da mulher dele, Viviane Barsi, firmou um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Segundo o jornal Estado de São Paulo, parentes de ministros do STF atuam em mais de 1.800 casos na Corte ou no Superior Tribunal de Justiça. Pelo menos 70% dos processos foram protocolados depois de os magistrados assumirem as cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Dos atuais ministros, apenas Carmen Lúcia e André Mendonça não têm parentes com ações em tramitação nas duas cortes. Afonso Marangoni, bom dia para você. Bom dia, Carla, Megali, Sheila e todos que nos acompanham. Olha, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu avisar os outros colegas de que não ia realizar um almoço e um encontro que estava previsto, então, para os próximos dias. Por que isso? Medo justamente de ficar totalmente esvaziado este encontro e aí passar uma mensagem negativa de que o tribunal não está unido em relação às discussões que se faz sobre o Código de Conduta. Isso porque, embora o Edson Fachin tenha conversado individualmente com os ministros, seria o primeiro momento ali que eles se reuniriam para falar. E muitos já tinham cogitado a possibilidade de simplesmente faltar, porque não há nenhuma obrigação, não é obrigatório o comparecimento desse tipo de reunião informal. O ministro, então, decidiu jogar para frente, né, deixar para a semana que vem, talvez, ou depois do carnaval, mas sem uma data estabelecida. E é verdade, essa decisão do Fachin, embora a assessoria diga que era por questões de agenda e não associou exatamente as falas de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli, acontece sim neste contexto, porque os dois ministros, eles externaram uma divergência que a gente já sabia que existia, de alas separadas no Supremo, uma que é mais favorável ao Código de Conduta, de ética, que é materializado pela Carmen Lúcia, que agora é relatora, e o próprio Fachin, e uma outra que é contrária, que aí seria, agora ficou muito claro, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Teve ontem, então, uma sessão no Supremo Tribunal Federal para falar de um outro assunto, mas correlato, que é a questão do uso de redes sociais por magistrados. E foi nesta ocasião que o ministro Alexandre de Moraes deu uma série de recados, dizendo que os magistrados já vivem, de acordo com as normas atuais, muitas restrições, que o que cabe a eles apenas é dar aulas e palestras, e que mesmo essa questão das palestras vem sendo criminalizado, vem sendo criticado de forma muito intensa, e ele então disse que já é suficiente o que já temos na legislação atual. Vamos ver um trecho do que disse o ministro Alexandre de Moraes? O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. O ministro Dias Toffoli... A gente tem que fazer uns apontamentos aqui. Claro. Não tem quase ninguém questionando palestras e sociedades em que conste o nome de ministros do STF
em empresas que sejam independentes de resultados e decisões destes próprios ministros, resultados de votações, né? Não é isso que está na pauta. Alguém até pode questionar palestras em horário comercial, em horário em que eles deveriam estar trabalhando, e palestras que ocorram em eventos organizados por estes próprios ministros, especialmente longe do Brasil, aqueles famosos eventos para se pensar o Brasil a 10 mil quilômetros de distância do Brasil, em que você esvazia não só o tribunal, mas muitas vezes as próprias casas legislativas e ministérios durante uma semana ou mais. Não há nenhum forte questionamento a respeito de palestras. Me parece aí que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, está desviando o assunto. A gente está questionando carona em jatinho de empresário, a gente está questionando conversas que a gente não sabe o conteúdo com advogados de bancos importantes que estão sendo julgados por esse próprio ministro. A gente está questionando contratos fechados pelo próprio Alexandre de Moraes no caso da família dele, né, da esposa dele, exatamente no momento em que o outro contratante está sob suspeita e sob julgamento no Supremo Tribunal Federal. Essa é a linha condutora dessa conversa toda a respeito de código de ética. Não são as palestras, mas, se for o caso, discutamos sim as palestras. Sim, há algumas limitações. Em toda profissão tem as suas limitações. Nós não podemos aceitar alguns tipos de presentes de órgãos públicos ou de empresas. Não podemos. Né? Existe o nosso código de ética que a gente tem que cumprir aqui também. Né? Essa limitação imposta a ministros do Supremo é muito pequena, perto dos benefícios de você ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, que talvez seja o melhor cargo do planeta. Repito sempre aqui, você não tem chefe, você não tem que responder a ninguém, você tem emprego garantido até os 75 anos, quando se aposentar, você tem uma pensão muito generosa, você tem todo tipo de penduricalho, você tem ali benefício na forma de auxílio moradia, você tem férias de 60 dias por ano, você tem tudo que um trabalhador brasileiro adoraria, sonharia. Nem nos seus sonhos mais eróticos, mais molhados, você consegue imaginar uma vida como a de um ministro do Supremo. Mas isso demanda alguns sacrifícios. E me parece que você não fazer palestras em dia de semana, não organizar eventos para discutir o Brasil fora do Brasil, esvaziando completamente o Supremo Tribunal Federal, é um preço muito pequeno a se pagar. Fica parecendo no discurso do Xandão, e com todo o respeito que o Xandão fez no passado. Né? A gente admira aqui a atuação da Suprema Corte, do Alexandre de Moraes, na defesa da democracia, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém ganha superpoderes e ninguém vira superministro por ter feito o seu trabalho. Fica parecendo que o ministro é um abnegado. Meu Deus, pobrezinho, eu quase chorei ao ouvir aqui as limitações que são impostas aos pobres dos ministros do Supremo. Não pode Mas fazer que papo nada. é esse? Não pode fazer nada, Não pode só fazer dar nada. aula e palestra. Porra, nada bonito esse. Aliás, dar aula e palestra, que já é bastante coisa e muitas vezes rende um belo dinheiro mensal para ministros, né? E outra não coisa. é isso que tá na pauta. Não é isso que está sendo discutido nesse momento, e ainda que fosse, não é, Megali? A gente está falando de alguém que foi indicado, e ao ser indicado e aceitar ser um ministro, aceita as condições todas, os benefícios e o ônus dessa posição. Ninguém obrigou a ser ministro, não. Pode não aceitar, sabia? Aliás, não só não obrigaram, como eles fizeram campanha Exatamente. para que fossem ministros, bateram todos eles lá de porta em porta no Senado Federal, pedindo votos para que fossem ministros. Esse é um ritual que todos eles cumpriram, todos eles queriam muito. Mas que conversa é? A gente não pode fazer nada. Escuta. Pobrezinho. Oh, E eu que entendo dó. que haja um ataque virulento, né, da extrema-direita, né, um ataque de gente muito esperta que está aproveitando esse momento para se voltar contra o Supremo Tribunal Federal. Mas, de novo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não fossem as caronas, não fossem os contratos, não fossem os eventos fora do país, esse ataque não existiria. E eu acho que só em relação a... É da Desculpa. natureza também, né? Do que a gente não está falando de uma profissão que, e se ele tiver contato com alguém envolvido em alguma investigação, em algum processo, não acontece nada. As decisões desses ministros, elas têm interferência direta
nas nossas vidas. Claro. Na vida de todos os brasileiros. É da importância desse trabalho. Não é qualquer coisa. Não é... Tudo bem que fazer política é importante, mas não é só fazer política. Eles têm decisões práticas que afetam as vidas de todas as pessoas. Olha o tamanho disso. Põe a mão na consciência, né, para perceber que determinadas coisas não convém serem feitas. Por exemplo, no caso de palestra, só uma ponderação que eu acho que precisa ser feita, e isso sim precisa ser questionado. Quando se tratam de palestras contratadas por empresas que têm ações no Supremo relatadas pelo próprio ministro. Isso. Há um conflito, Aí. claro. Claro. Em caso de palestras assim. Qual é o cliente? Ele está recebendo cachê de quem por essa palestra? Esse é um questionamento pertinente em relação a palestras. Também não é toda e qualquer palestra, não, do ponto de vista ético, moral e de conflito de interesse. De novo, eu acho que as palestras são perfeitamente discutíveis, debatíveis. Mas o fato é que não é isso que está norteando essa discussão nesse instante. Não são as palestras. Esse é um assunto também delicado por causa disso. Por que razão aquele ministro está recebendo um valor que muitas vezes ultrapassa os 6 dígitos, né, algumas centenas de milhares de reais, para palestrar durante 1 hora? Tudo isso tem que ser questionado. Aliás, os próprios ministros, em defesa da corte, deveriam incentivar essa discussão e não repeli-la, como se fosse um ataque ao Supremo contra a instituição. Não é. Mas o Marangoni tem muito mais a tratar. Não, eu queria lá, perguntar para o Marangoni não, o seguinte, agora quando a gente fala de um código de conduta, o que os ministros dizem, né, Marangoni, é que não, isso aí já está abarcado, já tem Constituição, já tem Código Penal, já está tudo colocado. Então, para eles, não tem necessidade da criação de um novo código de conduta, né? Exatamente, essa ala entende que a Constituição e a lei orgânica da magistratura já contemplam de forma suficiente o que um ministro do Supremo pode fazer ou não. Até entende, como o Moraes externou aí, que os magistrados têm, na verdade, muitas restrições e que, portanto, já seria o suficiente. Agora, o ministro até ampliou mesmo a discussão para essa questão de palestras, que dá uma boa discussão, mas o cerne da questão aqui, como o Megali colocou, é uma outra coisa, né? E o ministro Dias Toffoli, por exemplo, até hoje ainda não se pronunciou sobre aquela questão da viagem que ele fez no jatinho particular para o Peru para ver a final da Libertadores. Isso não foi ainda explicado pelo ministro do Supremo. O Toffoli também defendeu que, e deu até um exemplo, né, de um ministro ou um magistrado que tenha família de fazendeiros, ele falou que tem muitos que são assim, ou famílias de empresários, e que não é justo que ele não possa receber dividendos dessas empresas, etc. Mas também não é uma coisa que está na discussão, porque isso é permitido sim. Vamos ver um trecho do que disse o Toffoli. Magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um banco. É acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Agora, falta um pouco de ética nas pessoas que criticam sem ler a Constituição. Tá, então, uma interação, na verdade, entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Gente, só para entregar para vocês, fazer um destaque do que eles estavam julgando ali, né? Porque a discussão ela se ampliou e dialogou muito com essa questão do Código de Conduta, mas o Supremo já tem 5 votos favoráveis à validação de regras para uso de redes sociais por magistrados. Esse julgamento foi retomado ontem e analisa 2 ações sobre a conduta de juízes nas plataformas digitais. Entre as recomendações está a adoção de postura prudente e respeitosa nas redes. Os magistrados também devem evitar autopromoção e outra orientação é não manifestar apoio ou críticas a partidos, candidatos ou lideranças políticas.
Olha, os nossos ouvintes estão muito revoltados aqui, né? Falando, eu que queria um sacrifício desse. E como essa discussão, na leitura aqui dos nossos ouvintes, estão absolutamente corretos e, por isso, indignados com as falas dos ministros, principalmente de Alexandre de Moraes, pelo descolamento da realidade do brasileiro. O brasileiro tem outro tipo de sacrifício. E os caras estão lá debatendo suas aplicações e sua herança. Vai ter que doar Receber sua herança. dividendos. Receber dividendos. Não, então que isso? Eu não posso mais receber dividendos das fazendas de um que eu tenho? descolamento da nunca nossa disse realidade, dos isso. nossos interesses. Nunca ninguém disse que não pode, não é essa discussão. Isso! Boa, Megali. Os nobres ministros que falam muito bem, raciocinam muito bem, sabem argumentar muito bem, estão desviando o assunto. O assunto aqui são óbvios conflitos de interesse, como a viagem no jatinho, Isso. como um contrato que não é ilegal, tá? Não é ilegal, mas deveria ter sido celebrado. Né? Quais interesses há por trás de um contrato de mais de 100 milhões de reais com o Banco Master nesse instante? Né? Então, não é isso que está sendo colocado pelos ministros que está em discussão. Se eles podem ou não possuir ações de bancos, pelo amor de Deus, receber herança. Quem é que está falando disso, meu Deus? Era uma discussão que poderia ser encerrada, aliás, de maneira muito positiva e digna de aplausos pelos próprios ministros. Olha, em defesa da própria corte, é importante que a gente tenha essa discussão com a sociedade, que haja comedimento, que haja freios para a própria atuação pessoal e até para a vida pessoal do ministro. É uma questão de responsabilidade, e pronto. Está resolvida a questão agora. Os ministros estão agindo de maneira reativa, mostrando um completo, como disse a Sheila, descolamento da realidade, discutindo as próprias heranças. Né? Estão puxando essa discussão na sociedade contra eles, mas por responsabilidade deles. Vocês estão jogando o jogo da extrema-direita. Olha, eu não sei que jogo está sendo jogado. Eu gostaria que ministros agissem com comedimento, evitassem o máximo possível conflitos de interesse e tomassem decisões simplesmente razoáveis a respeito de suas vidas pessoais, como nós tomamos decisões razoáveis aqui, para que não soframos questionamentos que eventualmente possam ser injustos por parte do ouvinte. Olha, você ganhou uma viagem com tudo pago para as Ilhas Maldivas e quem pagou foi uma empresa que está no noticiário agora e, de repente, como é que você vai agir a partir de então? Como é que você vai criticar essa empresa publicamente depois de ter feito um negócio esquisito desses com ela? Não faça.